Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $44.100. Bitcoin que tem um dia volátil, porém não nos leva a nenhum lugar. Não conseguimos romper resistências importantes, muito menos suportes. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje a gente vai começar falando um pouquinho do dia de hoje, né? Depois do vídeo a gente teve uma queda até a região dos $43.200 e pumpou depois que a gente teve a divulgação da ata do Fed, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu e o que a gente pode esperar aí para as próximas semanas. Também vamos falar um pouco do movimento do S&P 500, que foi bem semelhante ao do Bitcoin hoje, como vocês podem ver aqui, e o que a gente pode esperar dessa abertura dele aí, que deve acontecer nas próximas, que está acontecendo agora, na verdade. Tranquilo? Também vamos fazer uma atualização aqui do sentimento do mercado, mostrando pontos de acumulação e distribuição e o que as baleias estão fazendo agora, em especial onde elas estão colocando as ordens. Detalhe, investidores, hoje meu objetivo vai ser fazer a análise do Bitcoin, tá? Já que a gente ainda não se decidiu. Então a grande maioria das altcoins está presa ainda. No vídeo de amanhã a gente vai fazer a análise de várias altcoins, já que espero que amanhã a gente já tenha tomado uma decisão, tá bom? Então você pode deixar nos comentários quais altcoins você quer. E não esquece aí de deixar o like e se inscrever no canal também e ativar o sininho. Muita gente está me falando que não está recebendo os vídeos. Então ativa o sininho aí para você não esquecer. Senão você vem aqui no canal antes de meio-dia e antes de 9 horas da noite, que normalmente tem vídeo. Beleza? Vamos lá. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas. Como vocês sabem, o Bitcoin no 4 horas está numa tendência de alta e a gente tem uma zona importante aqui de resistência, tá? Eu acho que essa zona dos 44.400, que inclusive a gente deixou um topinho aqui, é uma zona importante. Se a gente romper, a gente não vai ter muita resistência até o topo aqui, próximo dos $46.000, tá bom? Então, se manter acima dessa região dos 44.400, vamos lá, 44.500, que a gente não fechou nenhum candle acima, seria muito importante aqui no 4 horas para dar força para a gente continuar a nossa tendência de alta, tá? Então, de cara, eu vejo que é um ponto bem importante. Assim como os suportes que a gente formou. Primeiramente, os $43.200 e depois a região dos 41.500, tá bom? São suportes importantes, são suportes que, caso sejam rompidos, a gente pode esperar ou correções ou pumps no preço, tá? Então, tenham em nota essas regiões, que são regiões muito importantes. Minha estratégia nesse momento aqui continua basicamente a mesma, tá? Aqui em cima, a minha ideia é redistribuir e vender parte dos bitcoins que a gente acumulou na queda de semanas atrás. E se a gente tiver novas quedas aqui, eu vou ficar de olho para grandes liquidações para acumular nessas regiões e quem sabe, né, acumular bem mais abaixo, caso a gente tenha realmente um rompimento dos 41.500 e eu vou olhar o Bitcoin abaixo dos $40.000, tá bom? Acho que essas são as regiões assim que eu tô de olho nesse momento. E agora aqui, nesse meio do caminho, para mim é meio que uma no trading zone, tá bom? Mesmo que a gente rompa essa região dos $44.500, a gente deixou muito volume nesse topo. A gente nunca opera contra volumes grandes de topo, então não é algo que eu vou estar de olho aqui para operar esse rompimento, tá? Se ele acontecer, eu acho que a gente terá altcoins melhores para isso. Mas essa consolidação aqui não está dando muita pinta que a gente vai tomar uma decisão. Parece que a gente vai consolidar para sempre, né? Até por isso eu acho que deixa essa decisão acontecer primeiro e amanhã a gente faz a análise das altcoins. Tranquilo? Continuando aqui, falando um pouco sobre o que aconteceu no dia de hoje. Hoje a gente estava aqui no vídeo, né? A gente continuou uma quedinha depois até os $44.300, desculpe, $43.200, né? O preço consolidou aqui, pumpou. Pumpou por quê? Porque a gente teve a divulgação da ata do Fed sem surpresas, né? Na verdade, eu acho que sim, teve uma surpresa, porque o mercado estava um pouco pessimista, digamos assim. O mercado estava esperando uma ata mais dura. Quando veio aquela ata água com açúcar, igual o Fed sempre faz nos últimos meses e anos, o mercado se animou. Inclusive o mercado, agora a maioria do mercado está acreditando que só vai subir 0,25 pontos percentuais em março os juros, né? Antes da divulgação da ata, estavam acreditando a maioria que ia subir 0,5. Então isso deu uma aliviada nos mercados. E a gente pode ver que logo depois, aqui às 16 horas, o Bitcoin pumpou e o próprio S&P 500 pumpou também, tá? Então,
Foi algo aí a favor dos ativos de risco, talvez não a favor do longo prazo, né? Afinal, essa bolha pode se perpetuar e a gente não sabe até onde que o Fed vai conseguir levar isso, a gente não sabe quais serão as consequências disso para o longo prazo, mas no curto prazo isso é bom para ativos de risco, porque mostra que o Fed vai continuar desvalorizando o dinheiro da população em prol de se salvar, né? Em prol de basicamente não aceitar o fato de que a inflação está aí e de que eles precisam tomar uma atitude, tá? Então, a gente viu todos os ativos de risco subindo hoje, o que foi algo positivo, tranquilo? Continuando, indo aí para uma análise do Bitcoin mais desse curto prazo, a gente pode ver que o rompimento aqui desses topinhos, justamente nos 44.400, já seria muito bom, tá bom? Seria um bom sinal. E se a gente perder aqui, ó, essas regiões de essa região aqui dos 43.500 e tal, 43.400, já seria ruim, tá bom? Então toma cuidado com essa zona aqui, porque é uma zona onde a gente tá meio consolidando, faz armadilhas para os dois lados, e a gente precisa ter rompimentos verdadeiros aqui para tomar decisões, tá? Então espera fechar candles importantes acima dessas regiões. Não seja esses caras que não espera confirmar direito, vai lá e dá all-in no pior local possível, tá? Tá difícil operar o Bitcoin nos últimos dias justamente porque a gente não tá com tendências tão claras, né? Se a gente for olhar aqui nos últimos dias, aí a gente está numa grande consolidação aqui entre esses 41.500 e esses 46 mil dólares, né? A gente não está com uma tendência muito definida. Então, quem sabe a gente consegue ter esse rompimento aí nas próximas horas para definir essa tendência de novo e dar um mercado mais direcional para a gente operar não só o Bitcoin, mas as altcoins também. Tranquilo? Continuando aqui, né, falando um pouco sobre o S&P, agora a gente vai falar dos futuros que estão abertos nesse momento. A gente pode ver que o mercado, ele tá meio que se decidindo também, né? Afinal, se o S&P 500 formar esse pivô aqui nos futuros acima dos 4.486, provavelmente o Bitcoin vai romper esses 44.500, tá? Assim como se a gente começar a despencar aqui, o Bitcoin também vai. Parece o mesmo gráfico, né, galera? É impressionante. Isso, eu sei, enche o saco, é foda, eu odeio isso, mas é o que temos, né? Enquanto a gente estiver com o Fed proporcionando aí esse free money que eles fazem, a gente pode ter essa correlação muito clara, tá bom? Só lembre-se, é importante a gente ter Bitcoin para o longo prazo, porque o Bitcoin sobe muito mais quando o Fed faz esse tipo de coisa do que realmente sobe muito mais no longo prazo, né? Então no longo prazo sempre tem a Bitcoin, é sempre importante para os seus investimentos, tranquilo? Continuando atualizando os indicadores de sentimento, temos alguns pontos importantes, tá? Primeiro, a gente teve que potenciais oportunidades de acumulação abaixo, tá? A gente teve liquidações acima de $1 milhão nesses fundos e vendas a mercado significativas, 127 milhões, 111 milhões aqui. Eu acho que duas potenciais acumulações que a gente poderia ter tido nessa quedinha ali até os 43.200 dólares. Só que aí depois o preço ele começa a subir e dá uma liquidação de 4, quase 5 milhões, galera. Então eu acho que aqui também a gente teve uma zona de distribuição, tá? Até por isso a gente está nessa indecisão muito grande. O preço ele está encontrando liquidez para os dois lados, né? Ele cai, encontra liquidez de um lado e ele sobe, encontra liquidez do outro. Então ele fica nessa, né? Até realmente as baleias demonstrarem força ou fraqueza e escolherem um lado. Não parece que elas escolheram nesse momento, até porque os nossos indicadores de sentimento aqui que estavam piorando começaram a dar uma melhorada depois da divulgação do FONC. Nesse momento aqui, ó, estão mais ou menos em 1,38. Realmente não está consolidando aqui. Não tem muito o que dizer do indicador nesse momento. 1,38 no longo prazo para mim é um valor baixo. Mas é pior do que a gente estava nos últimos dias próximo a 1, tá? Então encare isso como algo neutro na minha visão. O CVD, por outro lado, já é um indicador que tá legal, tá? O CVD, mesmo nessa nossa consolidação aqui, ele tá caindo. Então dita que tem muita gente vendendo a mercado. O próprio Open Interest também não diz muita coisa, tá meio neutro aqui, não subiu nem caiu nada nessa última consolidação, tá? Então, nesse momento, o que a gente está tendo? A gente está tendo um mercado chato pra cacete, essa é a grande verdade. A gente está consolidando sem dar grandes sinais para a gente comprar ou para a gente vender. Nesse cenário de incerteza no S&P 500, eu preferi ir para dólar com grande parte do meu capital especulativo e manter um valor considerável aí dos meus investimentos, pensando que se o S&P 500 começar a romper amanhã, o Bitcoin pode simplesmente ir embora, tá bom? Então,
Eu vou ficar de olho, principalmente agora, para essas realizações mais de longo prazo, enquanto a gente não define isso. E no curto prazo eu vou ficar tranquilo, não vou fazer muita coisa aí nessa madrugada. Afinal, a gente ainda não tem grandes decisões aqui tomadas no mercado nesse momento. O que seria o ideal para a gente acreditar na alta? O rompimento dos 44.500, com isso aqui caindo e o Open Interest subindo. E para a gente acreditar na baixa, cara, para acreditar na baixa eu acho que já é um pouco mais difícil, tá bom? Por quê? Porque a gente está numa tendência de alta, tá bom? Então, dificilmente a gente vai shortar o Bitcoin nessas regiões. O ideal aqui para a gente, pelo menos pensar, vamos acumular mais embaixo, seria um rompimento desses fundos nos 43.400, com o contrário acontecendo, né? Ou seja, com um aumento aqui e aqui, né? Então, quando rompe para baixo, tem que aumentar o long short ratio, mais pessoas têm que apostar em long. Quando rompe para cima, não sei se eu confundi, acho que não, né? Quando rompe para cima, mais pessoas têm que apostar no short e o open interest também tem que subir. Tranquilo? Então, atenção aí, é essa definição que a gente pode ter nas próximas horas. Mas precisamos, na minha visão agora, ficar um pouquinho mais conservadores aí. Não consigo ver grandes probabilidades para nenhum dos dois lados nesse momento, já que a gente está simplesmente seguindo o S&P 500 aqui de uma maneira quase que idêntica. Beleza? Então atenção ao S&P, atenção às zonas de suporte e resistência e a como o sentimento vai se comportar nessas zonas. Se a gente liquidar muito nesses topos, não se animem. Se liquidar muito nos fundos, também não. Pensem mais em acumular do que vender. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até amanhã antes de meio-dia tem vídeo. Espero que até lá a gente faça alguma coisa no mercado, porque tá enchendo o saco já. Forte abraço e até lá.